médico, ele fica me zoando. Eu estou lixando, ele fica me encarnando. Ele começa a rir. Porque começa aquele, sabe, a mão, primeiro começou a mão, né? Essa mão começou. Aí daqui a pouco a perna começou, né? Aí ele, eita, eu falei, não esquenta não, daqui a pouco vai ficar bom, porque eu creio em Deus. Eu sei que uma hora Deus vai me curar disso aí. Mas, vamos lá, e vamos levando, porque eu sei, sabe, eu tenho essa certeza, se não for aqui, vai ser lá, se não for aqui, vai ser lá, porque lá eu sei que não vai haver mais dor, lá não vai haver mais sofrimento, lá Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Então eu não me preocupo. Esse período passageiro aqui é uma coisa, lá em cima é a eternidade, e lá não vai ter nada disso, né? Lá é tranquilo e calmo, né? Mas essa é a diferença entre o ímpio e o crente. O crente, ele passa pela prova, como diz a Cassiane, né, cantando louvor. Não vou cantar porque eu não sei, né? Mas crente, ele tem que passar pela prova cantando louvor. Já o ímpio, quando ele passa pela prova, o ímpio, ele começa a colocar tudo no Facebook. É Facebook, é Instagram, e posta lá e fala com todo mundo, e começa a falar com um monte de gente, falar até com pessoas que nada podem fazer por você. Você fala coisas que não deveria para pessoas que muito menos você deveria falar, mas o crente não. O crente, ele passa pela prova, ele dobra os joelhos diante de Deus e fala para aquele que pode resolver. Só Ele pode resolver. E aí sim, quando nós, né, jogamos para Ele e rasgamos não as nossas vestes, mas rasgamos o nosso coração diante de Deus. E é isso que Davi nos ensina nesses momentos. Davi, ele estava passando por um dos piores momentos da vida dele. Era a perseguição, perigo de morte, né? Davi, ele corria risco de morte, mas ele mostra aqui no Salmo 10, que ainda que ele corra risco de morte, mas ele se dobra diante dos pés do Senhor. E aí no Salmo, lá no verso 1, ele fala assim, quer ver, ó? Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos da angústia? Quem daqui nunca chegou para Deus e questionou Deus assim, conversou com Deus assim? Eu sou muitas vezes, nos piores momentos que eu já passei na minha vida, eu falava exatamente isso aqui com Deus: Senhor, por que o Senhor não ouve o meu clamor? Por que eu sinto cada vez o Senhor mais longe? Cada vez que passa, a tribulação aumenta, né? E eu não consigo ver, né, o Senhor agir na minha vida. Quantas vezes eu falei isso? Até que um dia eu ouvi, né, Deus falar lá na UTI onde eu estava, né? Assim como Paulo, Deus falou comigo: a minha graça te basta. Nunca mais eu perguntei nada a Deus, nunca mais, porque Ele é soberano e Ele sabe o que Ele vai fazer, porque Ele vai fazer, da maneira que Ele vai fazer. E o que nós temos que fazer? Adorar a Deus em toda e qualquer circunstância. Mas já vê, no verso 1 a gente vê, a gente consegue reparar a perplexidade, né, de Davi diante, né, do silêncio de Deus. Olha só o verso 2: os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre, sejam apanhados nas ciladas que maquinam. No verso 1, Davi mostra a perplexidade: Senhor, por que o Senhor está longe? Porque olha o ímpio, o que ele está fazendo. Mas no verso 2, Davi diz, né, ele está pedindo que seja o ímpio apanhado nas suas tramas. E o interessante, é muito interessante isso, porque Davi, ele não usou o silêncio de Deus para fugir da presença de Deus, como normalmente, né, nós fazemos. Às vezes a dor é tanta, né, a tribulação é tão pesada,
que você não encontra a resposta, você não consegue ouvir a resposta de Deus, e aquele silêncio vai te corroendo por dentro, e que você acaba fugindo da presença de Deus. E Davi nos mostra aqui que ele é totalmente ao contrário. Davi, ele não foge da presença de Deus, pelo contrário, ele corre atrás de Deus. Ele não corre de Deus, mas ele corre para Deus. Quando Deus está em silêncio, a nossa tendência é essa, é fugir. Nós podemos até estar decepcionados com Deus. Por quê? Porque a nossa alma ela é enganosa. Davi, ao sentir, o silêncio de Deus, ele corre, para a presença de Deus. Ele clama de maneira mais firme, mais forte, mais determinado. E é assim que Deus quer de cada um de nós. É assim. Sabe, nós precisamos, esses momentos onde a nossa alma, ela passa, por esse silêncio de Deus, não significa que Deus não está ouvindo. Não, sabe, e sim, Deus ele está trabalhando no nosso coração, para nos purificar, para nos santificar, para que nós possamos buscá-lo com maior intensidade e maior adoração. Porque quando tudo vai bem, nós acabamos deixando as coisas de Deus. Mas quando as coisas começam a apertar de maneira mais forte, aí nós começamos a clamar mais a Deus. Nós começamos a buscar mais a Deus. E é isso que Davi ensina. É isso que Davi ele fala para a gente. Deus, ele está nos ouvindo. Deus, ele está pronto para nos responder. Novamente, Isaías 59:1, ele diz: a mão do Senhor, ela não está encolhida. Os ouvidos do Senhor não estão agravados. Deus não está surdo, ele está ouvindo o nosso clamor. E o que Deus quer é exatamente isso, que diante da nossa adoração, diante da nossa dependência, diante de todo o reconhecimento que nós temos da soberania de Deus, do poder de Deus, é nós colocarmos diante dele todas as nossas anseios, desejos, vontades, dor, tudo aquilo que nos preocupa, é nós colocarmos diante de Deus. Então, quando nós sentimos a nossa alma de forma enganosa, que nos diz que Deus está longe, que Deus não está ouvindo, nós precisamos fazer como o salmista diz, lá no Salmo 42:11, por que estás abatido, a minha alma? E por que tu te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, alma. Nós temos que dar esse alerta para a nossa alma, espera em Deus, porque Ele é a minha salvação, Ele é a minha face e é o meu Deus.